Boa noite a todos. Meu nome é Felipe, eu sou estudante do terceiro ano de fisioterapia da Universidade de Araraquara. Inicialmente, já gostaria de lembrar que no decorrer da palestra irá aparecer uma palavra-chave, que será de extrema importância para vocês anotarem e preencherem o formulário final, que vai ser referente ao certificado. Bom, é com imenso prazer que temos a honra de receber a ilustre presença da professora doutora Renata Gonçalves Mendes, em nosso primeiro congresso digital e 17ª jornada de fisioterapia da Uniara. Vou falar rapidinho um pouco sobre o currículo da Renata, que ela vai ser nossa palestrante da área cardiorrespiratória. A Renata possui graduação em fisioterapia pela Universidade de Araraquara, Uniara, a nossa universidade. Especialização em fisioterapia em terapia intensiva e fisiologia do exercício. Doutorado e pós-doutorado pelo programa de pós-graduação em fisioterapia da UFSCar, na área de fisioterapia cardiopulmonar, e ela é líder do grupo de pesquisa Investigação em Avaliação e Intervenção em Fisioterapia Cardiovascular e Respiratória. Diante disso, eu passo a palavra para a Renata, para que ela compartilhe conosco seus conhecimentos e saberes sobre a temática, a atuação da fisioterapia em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. Professora, mais uma vez é um prazer tê-la conosco. Tenho certeza que nossa universidade tem muito orgulho em ter você aqui novamente e apreciamos muito seu trabalho e temos certeza que esse momento será muito proveitoso para cada um de nós. Uma excelente apresentação a todos. Bom, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui hoje com vocês nesse primeiro congresso digital, né, e 17ª jornada de fisioterapia da Uniara. É um prazer muito grande poder retornar à minha casa de formação, a instituição que eu tive o prazer, né, e a alegria de trabalhar por alguns anos, né, e onde eu cultivo amigos muito queridos. Então, agradeço novamente a oportunidade e parabenizo a todos aí pela organização desse evento. Bom, então, conforme o Felipe já apresentou, a temática que me foi passada para abordar com vocês hoje é explorar um pouco sobre a atuação da fisioterapia nos pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. Então, essa é uma temática bastante ampla, né? Então, nós temos aqui um tempo que é restrito, então deixo aqui o meu e-mail também para quem tiver interesse na área, que fique à vontade para entrar em contato comigo após essa palestra. Bom, então, para dar início, eu trago aqui para vocês várias imagens, né, de diferentes pacientes, diferentes contextos. Então, aqui um paciente idoso, um bebê, né, aqui ainda em fase hospitalar, como vocês podem ver aqui, até um paciente ainda entubado, e num momento posterior aqui, numa fase mais ambulatorial, onde é possível a gente fazer o atendimento e a intervenção, né, fisioterapêutica com esses pacientes. Então, aqui é um leque, né, bem ampliado de possibilidades da nossa atuação nesse cenário da cirurgia cardíaca, né. Então, eu trago para vocês aqui para que a gente comece a pensar as diferentes possibilidades. Então, aqui também diferentes tipos de cirurgias. Então, esse bebê provavelmente aqui numa cirurgia para uma correção de uma cardiopatia congênita. Temos cirurgias de revascularização do miocárdio, troca de válvula, o transplante cardíaco. Então, são várias possibilidades. E o mais importante aqui para a fisioterapia serão, então, os diferentes diagnósticos funcionais de cada um desses pacientes nesses diferentes cenários que eu trago aqui para vocês. Então, a gente já consegue imaginar onde é que vai poder ser a nossa atuação. Então, aqui eu só gostaria de deixar claro para vocês que todas as fotos aqui têm as referências de onde elas foram retiradas, elas estão em acesso livre na internet, como conteúdos educativos. Bom, então aqui, para conduzir essa palestra junto com vocês, né, então vocês que vão ajudar a montar como vai ser o atendimento desse paciente, que é o paciente Seu José, tá? Então, para ficar mais real a nossa palestra, né, então o Seu José, ele tem 71 anos, ele é natural, ele é procedente de Araraquara e ele é um vendedor aposentado. Seu José é diabético, ele é hipertenso, ele é dislipidêmico e ele ainda é tabagista.
Na sua história, ele tem uma história prévia de infarto que há 5 anos atrás, e que tratou, ficou bem, mas há 3 meses ele vem sentindo dor precordial novamente, então uma dor no peito, principalmente quando ele faz exercício físico. Então ele relata um cansaço com falta de ar para caminhar e uma dor no peito. Então ele procurou novamente o seu cardiologista, realizou os exames. Então, aqui, na cinecoronariografia, que é o cateterismo, né, foi identificado várias obstruções nas artérias coronárias do seu José. Então, ele teve a indicação de cirurgia de revascularização do miocárdio. Então, o seu José foi internado um dia antes do procedimento cirúrgico na enfermaria da cardiologia. Ele ficou na unidade coronariana por 2 dias após o procedimento cirúrgico, teve alta para a enfermaria, e lá ele permaneceu mais 3 dias e depois recebeu alta para casa. Então, aqui, novamente, né, em conjunto com aquelas fotos que eu trouxe lá no início, para que a gente possa pensar nas possibilidades de atuação com o seu José. Então, um dia antes do procedimento, ele já estava no hospital, 2 dias de unidade coronariana, de UTI, e mais 3 dias ele ficou na enfermaria. Então, nós temos quem trabalha, o fisioterapeuta que trabalha no hospital, ele tem a possibilidade de atuar nesses 3 momentos distintos, né, dentro desse cuidado com o paciente no hospital. O seu José, ele pode também, ele recebeu uma intervenção da fisioterapia no pré-operatório, então, não necessariamente no serviço hospitalar, mas em clínicas e em ambulatórios. E depois que o seu José também tiver alta, ele vai continuar tendo os cuidados aí da fisioterapia nesse pós-cirúrgico e pós-alta hospitalar. Então, as possibilidades são amplas de atuação dentro da cirurgia cardíaca. Bom, então, como eu falei, a fisioterapia ela vai atuar dentro de um contexto que a gente chama de reabilitação cardiovascular, que didaticamente, ela é dividida em fases, né? Então, como eu disse para vocês, a gente pode atender o seu José no pré-operatório, durante a fase 1, que a gente chama da reabilitação, que é a fase hospitalar, e após a alta, que didaticamente também ela é dividida em fase 2, 3 e 4, a depender aí da estratificação de risco do paciente e da evolução dele ao longo do tempo, onde ele precisa cada vez menos da supervisão da fisioterapia e ele pode progredir cada vez mais nos exercícios que nós vamos passar para esse paciente. E hoje, então, a nossa atenção vai ser dada mais para essa fase de atuação durante a hospitalização. Bom, então, dentro desse contexto de reabilitação cardiovascular, né, então nós temos uma integração de intervenções de vários profissionais, onde o fisioterapeuta ele é parte integrante dessa equipe, né, todo mundo com um único objetivo de assegurar as melhores condições físicas, psicológicas e sociais, no caso aqui da nossa palestra, para o seu José. Então, essa fase 1 é a fase hospitalar. Com relação à duração, é uma fase que tem decrescido nos anos recentes, né, então o seu José ele ficou 6 dias internados, isso pode ser um pouco menos ou mais, a depender aí das intercorrências e possíveis complicações do procedimento, e todos irão atuar, como eu disse, né, com um objetivo comum, que é propiciar uma alta e hospitalar para o seu José com as melhores condições. Nós podemos atuar nas enfermarias, na unidade de coronariana, UTI ou unidades de terapia semi-intensiva, a depender da organização do serviço que a gente estiver trabalhando. Bom, então, para o seu José foi indicada a revascularização do miocárdio, então, como eu falei anteriormente, existem outros tipos de cirurgia. Aqui uma imagem para ilustrar para vocês por que o seu José teve essa indicação, né? Então, foi identificado no cateterismo dele várias obstruções, como eu falei anteriormente, algumas mais graves, como essa e essa aqui, né? E essas outras aqui um pouquinho menor a gravidade da obstrução, mas também já com obstruções.
Bom, então, enquanto fisioterapeuta, como é que a gente já pode pensar, né, na nossa atuação para esse paciente, o senhor José? Então, nós podemos atuar antes, como eu falei para vocês, se a gente puder encontrar com o seu José antes da cirurgia. No caso, ele só internou um dia antes, então, nesse momento, nós podemos, sim, fazer alguma atuação, uma ação educativa, isso é extremamente necessário e impacta positivamente na recuperação desse paciente, né? Então, por exemplo, a gente pode chegar até o seu José, apresentar a nossa equipe, dizer como é que funciona o trabalho da fisioterapia, explicar um pouquinho do procedimento cirúrgico para ele, se ele tem o conhecimento de que ele vai precisar ser entubado por conta da anestesia, que ele vai acordar com um tubo ainda na boca, e assim que ele tiver condições, a gente já vai retirar, que a gente vai estar ali ao lado dele para ajudar. A gente tem que deixar claro para o seu José sobre a importância dos exercícios, porque ele vai ter dor no pós-operatório e ele vai ter vontade de ficar quieto, e a gente vai chegar lá para fazer os exercícios, porque a gente tem um objetivo que é essa reabilitação. Então, assim, a gente já faz um contato prévio para que isso fique o mais familiar possível, que isso não cause estranheza e que ele possa participar ativamente do seu cuidado, né? Então, é importante estabelecer esse plano de intervenção para o pré e para o pós-operatório, já com base em todas as informações que a gente puder colher desse paciente no seu período pré-operatório. Então, a gente vai ter que ter conhecimento de como era o seu José antes do procedimento, então, funcionalmente, como ele era, se ele era independente, se ele tinha alguma deformidade, algum prejuízo funcional, se ele já tinha algum comprometimento prévio pulmonar, porque a cirurgia cardíaca, devido a vários fatores que estão envolvidos no próprio procedimento cirúrgico, ela pode ocasionar prejuízos funcionais, como eu vou apresentar para vocês. Então, nós temos que ter um entendimento geral de como era a saúde do seu José, qual é a estratificação de risco, se ele é um paciente de maior risco ou menor risco, para que a gente possa estabelecer de que forma que a gente vai dar o melhor cuidado para o seu José. Também existe uma comunicação, né, entre o setor de cirurgia, então o serviço cirúrgico e o serviço da unidade coronariana. Então, o fisioterapeuta, ele vai receber informações de como está o andamento da cirurgia, que hora que o seu José vai chegar no centro cirúrgico, porque aí também já é possível fazer todo o ajuste, principalmente aqui da ventilação mecânica, com base em todas as informações que nós temos e já ficar preparados para receber o seu José assim que ele sair do centro cirúrgico. Bom, então aqui a estimativa de risco, como eu falei para vocês, pode ser feito por diversos tipos de ferramentas. Então aqui eu trouxe para vocês uma estimativa de risco pulmonar, então uma escala de Torrington, né, onde ela leva em consideração os antecedentes do paciente, a avaliação da função pulmonar por meio da espirometria e o tipo de cirurgia, onde esses fatores, eles são pontuados para a gente chegar num risco que esse paciente apresenta. Então, por exemplo, o seu José, ele é um paciente de risco elevado, então ele pontuou mais que 7 nessa escala, então ele tem 35% de chance de ter complicação e 12% de chances de mortalidade. Então, isso vai ajudar a guiar o fisioterapeuta na estratificação do risco e nos cuidados que ele vai ter que já deixar preparado para esse paciente, tá? Então, é diferente daquele paciente que tem um menor risco de complicar, e nós vamos ver como isso se dá ao longo da palestra. Nesse momento pré-operatório, eu coloco pré, durante e após alta, mas no momento pré, como eu falei para vocês, já é um momento de educação, então a gente tem esse papel importante educativo para o paciente, então é um momento interessante de abordagem ao paciente, porque o paciente está num momento vulnerável, né, então ele está muito receptivo a mudanças de hábitos e de condições que são prejudiciais à sua saúde. Então, não só o fisioterapeuta, mas todos os membros da equipe de reabilitação, eles podem fazer abordagens educativas, né, envolvendo aí vários aspectos envolvidos
nessa temática, né? Aqui eu trago para vocês duas ilustrações de cartilhas que estão disponíveis na internet, com orientações, e aqui uma imagem que mostra a fisioterapeuta num momento pré-alta hospitalar, também realizando, reforçando todas as orientações e recomendações para esse paciente logo após a alta. Então, vários assuntos, né, podem ser tratados nessa educação, como a cirurgia, como eu já falei, medicações, a forma de fazer uso das medicações, que o pessoal da enfermagem também pode ajudar, cuidados com cicatriz, atividade física que esse paciente vai poder fazer durante e após a alta hospitalar. Então, sobre vários assuntos que são importantes ao cuidado. Então, esse paciente, ele tem que fazer parte, ele tem que ser centro ativo no seu cuidado. Bom, então, o seu José vai ter que fazer a cirurgia, ela é necessária e ela vai ser benéfica, né? Então, todas aquelas obstruções que a gente viu, elas vão ser corrigidas, né, em sua totalidade ou em parte, mas a gente tem que ter ciência de que ela acarreta algumas disfunções, e então nós precisamos conhecer como é que acontece esse procedimento, o que o paciente passa, quais são os fatores envolvidos para que a gente possa levantar quais são as disfunções que a gente consegue intervir e, então, focar a nossa intervenção aquilo que, de fato, o seu José vai precisar. Bom, então aqui eu coloco que a chave do nosso atendimento, né, vai ser uma reflexão individualizada sobre os comprometimentos e disfunções. Então, a avaliação fisioterapêutica, com base em tudo que a gente já vai conhecer, que pode advir de um procedimento cirúrgico como esse, nós precisamos avaliar, focar os objetivos e, para cada objetivo, uma conduta adequada. Então, essa é a chave do nosso sucesso enquanto atendimento, enquanto reabilitação nessa fase. Não só nessa, mas em todas, mas reforçando aqui para vocês. Bom, então vamos lá. O seu José foi para o procedimento cirúrgico, então ele vai ser anestesiado e ele vai receber uma assistência ventilatória mecânica. Então, são fatores necessários ao procedimento, mas são fatores maléficos ao seu José, tá? Então, eu vou contando um pouquinho da história, o que é que a gente espera que esses procedimentos tragam de disfunção. O seu José também, ele vai ter que ser submetido aí a uma incisão cirúrgica, né? A equipe vai ter que acessar o coração. Então, o que nós já podemos imaginar aqui? Dor num pós-operatório, uma disfunção respiratória por conta de uma alteração de mecânica respiratória muito importante, né? Então, eu vou ter lesão de pele, lesão de músculos, lesão de osso, no gradil costal, que é parte aí do sistema respiratório. Então, com certeza eu vou ter uma dificuldade, uma disfunção respiratória maior ou menor, né, a depender aí das possíveis complicações, mas isso é fato. Então, aqui eu trago para vocês duas imagens. Então, aqui, a depender da extensão dessa incisão, também um maior prejuízo, um menor prejuízo, isso vai depender da equipe ou da necessidade de explorar mais ou menos esse tórax. Com relação aos drenos, os drenos também eles são necessários de serem colocados, né, num pós-cirúrgico para drenar todos os fluidos dessa manipulação que é feita no tórax. Então, esse dreno mediastinal, ele é colocado em todos os pacientes, ele fica por volta de 2 dias, a depender do débito de drenagem, né, se tiver uma drenagem ok e diminuindo, no segundo dia eles já são retirados. Agora, esse dreno, que é o dreno pleural, ele não é sempre realizado, a depender da extensão da manipulação. Se eu preciso manipular uma pleura, ele é colocado. E quando ele é colocado dessa forma, entre as costelas, ele é um dreno que traz mais prejuízos funcionais. Isso já foi verificado em algumas publicações científicas, tá? Então, o fisioterapeuta, quando se deparar com esse tipo de dreno, ele já sabe que esse paciente ele vai ter um comprometimento funcional um pouco maior quando comparado a esse tipo de dreno. Então, aqui, uma imagem para ilustrar para vocês, aqui o seu José com 3 drenos, né? Então, vejam
que ele está aqui no primeiro dia, e ele colocou, sim, um dreno intercostal, esse dreno pleural, ele foi necessário, então, com certeza, vai ser um paciente que vai cursar com uma maior dificuldade respiratória, com uma alteração de mecânica. Então, lembrando aqui também que a gente teve essa incisão importante, né, fora a manipulação e todas as outras coisas que a gente vai mostrando aqui ao longo da palestra. Bom, então eu vou parar um pouquinho aqui nesse slide, né, para fazer um resumo de todos esses fatores que eu mostrei para vocês até agora, que causam, né, que culminam em disfunções do sistema respiratório, então a ventilação mecânica invasiva, os anestésicos, a dor e a incisão. Então, são todos fatores que vão jogar contra, né, a função respiratória. Então, aqui existem dados de que esses pacientes têm uma redução de volume e capacidade pulmonar importante. Então, se a gente for pensar, esse paciente, ele vai ter dor, ele vai tender a respirar mais superficialmente, então ele não vai fazer um grande volume para ventilar, a não ser que a gente estimule, que a gente use de recursos da fisioterapia para isso. Esse paciente, ele tem, vamos dizer, uns 75% de chances de desenvolver atelectasias de determinados graus diferentes. Então, quando ele fica entubado lá, como vocês viram, para a cirurgia, no momento da cirurgia, não necessariamente ele vai estar ventilando com uma expansão adequada pulmonar, mesmo porque a equipe cirúrgica também precisa acessar o coração, e um pulmão muito expandido pode atrapalhar o procedimento. Então, ele vai, o seu José, ele vai permanecer sendo ventilado com volumes não ideais, vamos dizer assim, tá? E isso tende, então, a levar ao colabamento de algumas regiões, que são as atelectasias, tá? Então, se a gente olhar para essa figura aqui, né, nessa unidade alveolar aqui ao meio, nós temos, então, um alvéolo com uma relação ventilação-perfusão normal, ou seja, então o ar, ele entra, ele consegue chegar no alvéolo e o oxigênio troca, passa para o capilar e vai para o sangue arterial oxigenado. Então, nessa situação da cirurgia, nós podemos ter várias áreas em atelectasia. Vamos dizer que essas áreas estão fechadas, então o sangue, ele passa e ele não leva o oxigênio, e ele cai no sangue arterial menos oxigenado. Então, a depender da gravidade dessa situação ao longo das unidades alveolares, nós vamos ter mais ou menos hipoxemia para o seu José. Então, a gente já consegue imaginar várias possibilidades de atuação aqui, diante, né, dessas informações que eu passei aqui para vocês. Então, a gente, provavelmente aqui, a gente vai ter que fazer o quê? Uma expansão pulmonar, a gente vai ter que atuar com ferramentas que consigam reverter essas atelectasias, melhorar essa hipoxemia, esses volumes e capacidades pulmonares, tá? Então, já falei um pouquinho, né, mas a esternotomia, que é essa incisão cirúrgica, também vai levar a alteração de mecânica, uma respiração superficial e mobilidade reduzida desse tórax por conta de dor. São todos fatores que nós podemos atuar. Com relação ao acúmulo de secreções também, vai ficar prejudicada essa questão toda de higiene mucociliar. Então, eu trago aqui para vocês uma figura dos cílios, né, que existem no nosso sistema respiratório, que são responsáveis pela varredura das secreções diárias, né, que produzimos e expectoramos sem mesmo perceber, mas a anestesia, ela promove uma paralisação desses cílios, juntamente, né, com uma redução aí da eficácia de tosse e da tendência a que esse paciente fique mais imóvel, são todos fatores que também prejudicam para que esse paciente, para que o seu José tenha mais secreções acumuladas nesse momento pós-operatório. Isso também aumenta o risco de pneumonia, além do risco de pneumonia também estar aumentado pela própria intubação a que o seu José vai ter que ser submetido. Foi, né? A gente já viu, ele já está na cirurgia. O que acontece, então, com o padrão ventilatório desses pacientes é que, para a ventilação, visto que eles vão tender a trabalhar com volumes mais baixos e respirar mais superficialmente, a eficácia dessa ventilação, ela é feita aumentando a frequência respiratória,
o que passa a ser, então, um padrão ventilatório mais trabalhoso, um maior gasto energético, o que leva à fadiga e possibilidade que esse paciente volte a ter uma insuficiência respiratória e volte ao tubo. Então, nós temos que fazer todas as ações possíveis que a gente identificar como disfuncionais para evitar que esse paciente ele tenha uma insuficiência respiratória ou que ele permaneça com níveis de hipoxemia, atelectasia e assim restabelecer essa função. Tudo bem? Bom, então aqui só algumas referências para ficar para vocês de que isso é fato, tudo isso que eu contei para vocês já está comprovado que acontece, né? Então, até esse momento aqui, vocês têm já ideia de quais seriam os objetivos da nossa atuação com o senhor José até aqui? O que nós podemos fazer? Quais seriam, então, os objetivos pensando nos fatores que eu mostrei? Então, já fui falando alguns deles, então quero que vocês pensem aí, se vocês já conseguiriam pensar nos objetivos e já ir pensando de que forma que a gente pode ajudar o seu José a hora que a gente estiver em contato com ele no pós-operatório. Tenho certeza que vocês já estão pensando corretamente. Mas vamos lá. Já falei vários deles, mas o objetivo, com foco na necessidade da disfunção respiratória, eles podem ser tanto profiláticos como terapêuticos, né? Então, tanto evitar que algo aconteça, como no caso de uma pneumonia, nós temos isso como objetivo, ou até terapêutico, então corrigir uma hipoxemia, corrigir uma atelectasia, promover uma assistência ventilatória mais adequada possível, para melhorar aquela relação ventilação-perfusão, reduzir o trabalho respiratório, verificar se o seu José está com alteração da mobilidade do tórax e trabalhar com isso. Será que ele tem prejuízo da força muscular respiratória? Muito provavelmente, tá? Então, diante dos fatores, a gente já consegue direcionar a nossa avaliação e o que for constatado como disfuncional vai ter que ser cuidado. Bom, então, dando sequência, né, aos fatores envolvidos no procedimento cirúrgico, então, o seu José, ele vai precisar usar circulação extracorpórea, então, esse mecanismo, ele é utilizado em muitos procedimentos cirúrgicos cardíacos, onde a equipe, né, precisa que o coração pare de bater para que eles façam um bom procedimento cirúrgico, então, é utilizado dessa máquina que vai fazer o papel do coração e do pulmão, então todo o sangue do coração, ele é desviado para essa máquina, e ele retorna para fazer a oxigenação de todos os órgãos, né, enquanto o coração está sendo manipulado, está sendo corrigido aí o problema do coração na cirurgia, tá? Então, assim, é necessário, mas também traz prejuízos, como eu vou mostrar para vocês. Então, vejam aqui também a necessidade de uso de afastadores. Então, imaginem que aqui a gente tinha um externo, que ele foi afastado, então as costelas, é muito comum que o paciente acorde com muita dor na região da coluna, da torácica, então também não só pela questão do posicionamento, mas também por toda essa manipulação óssea que aconteceu durante o procedimento. Aqui eu trago para vocês, né, uma ilustração de como é esse circuito de circulação extracorpórea, né, que faz esse desvio do sangue para ser oxigenado. E por que a gente precisa saber disso, né? Como eu falei lá atrás, a gente precisa saber todos os fatores que levam a determinada disfunção e as disfunções que são tratadas pela fisioterapia. Então, aqui, a gente consegue ver que há um circuito, vamos dizer assim, de mangueiras que não são os vasos sanguíneos, então não são superfícies endotelizadas, né, como são os vasos sanguíneos. Então, à medida que o sangue ele bate na parede desses vasos, ele identifica isso como um fator, como um corpo estranho, vamos dizer assim, e há todo o desenvolvimento de uma cascata inflamatória. E daí, né, para a gente, o que isso significa? Se a gente pensar em termos pulmonares, né, uma inflamação, ela vai aumentar a permeabilidade vascular, e aumentando a permeabilidade vascular, eu tenho maior risco de extravasamento de líquido para o pulmão, então já é um pulmão comprometido pelos fatores que a gente viu, então um pulmão, vamos dizer assim, encharcado, um pulmão onde eu tenho uma maior quantidade de fluidos que circundam esses alvéolos, ou externamente, intersticialmente, ou até internamente, eles vão deixar
esse pulmão mais rígido, um pulmão menos complacente, ou seja, um pulmão com mais dificuldade de expansibilidade. Então, por isso que a gente precisa entender um pouco do que acontece aqui. Uma outra coisa é que esse sistema de mangueiras e de tubos, ele precisa estar preenchido, então, o débito cardíaco nosso, que é em torno de 5, 6 litros de sangue, ele vai ter que receber substâncias para que se complete esses circuitos e que não haja bolhas e não haja falhas, né? Então, se a gente imaginar que o paciente, então, vai passar a receber uma quantidade de líquido muito maior do que aquela anteriormente que circulava nos seus vasos, e isso vai acarretar edema de diversas formas, né? Maior probabilidade de edema, tanto periférico como também na região pulmonar. Então, tudo isso jogando negativamente ainda contra o sistema respiratório, tá? Sem contar que também a gente vai ter uma diluição desse sangue. Então, se a gente lembrar que as hemácias são os carreadores do oxigênio, então a gente pode imaginar que nesse sangue diluído a gente vai ter uma menor concentração de hemácias, e esse paciente, no pós-operatório, ele pode ter maior cansaço, ele vai ter uma fadiga mais precoce, ele vai estar mais limitado com relação às suas atividades básicas ou exercício físico mesmo que leves, tá? Ele recebe uma reposição sanguínea, a depender da quantidade de sangue aí necessária, tá? Mas só para que a gente já saiba que esses também são fatores agravantes e que a gente tem que ter consciência do que acontece, porque é o foco que a gente vai precisar avaliar, tá? Então, aqui já contei para vocês sobre a questão da SEC, né? A hipotermia, eu não comentei com vocês, mas durante o procedimento cirúrgico, vejam aqui que a gente tem alguns espaços para que esse sangue seja resfriado e leve um sangue gelado para o coração, de forma que os órgãos eles possam trabalhar numa demanda energética mais baixa, né? Para proteger esses órgãos e os tecidos contra possíveis isquemias, caso esses órgãos eles não sejam irrigados perfeitamente, já que eles estão sendo irrigados por uma máquina. Então, esse resfriamento do sangue também leva a uma redução de resistência, tanto de vias aéreas, como também de resistência vascular periférica, o que também vai jogar aí contra o sistema cardiovascular e o respiratório, certo? Bom, então, outro fator ainda que nós devemos conhecer são os enxertos ou pontes, né? A revascularização do miocárdio, ela é conhecida como ponte de Safena, popularmente conhecida. Então, aqui vocês podem ver nessa ilustração uma ponte que foi feita com a artéria mamária, e aqui uma ponte que foi feita naquela artéria que está obstruída com um enxerto de safena. Então, isso é característico da cirurgia de revascularização, que o seu José está passando por esse procedimento. Então, por que a fisioterapia precisa saber disso? Então, vamos imaginar, a equipe decidiu que o enxerto que vai ser utilizado para fazer as pontes do seu José vai ser um enxerto da veia safena. Então, além da incisão torácica, o seu José vai ter uma incisão também no seu membro inferior. E isso vai, com toda certeza, atrapalhar o seu José com relação às atividades após a cirurgia. Então, a deambulação do seu José vai ficar mais prejudicada, ele vai ter dor, ele vai ter vontade de ficar quieto, ele não vai mobilizar a articulação porque dói. Então, a depender da extensão dessa incisão, esse também é um fator agravante e que a gente precisa estar atento para tentar restabelecer essa capacidade funcional do seu José. Lógico que a gente pode, juntamente com a equipe, lançar a mão dos analgésicos, se ele tiver com muita dor, não nós, né, mas a equipe vai saber dessas informações, nós podemos avisar para que a gente consiga otimizar esse cenário para a nossa reabilitação. Então, aqui só uma ilustração de um paciente que fez uma incisão grande, né, para remover essa safena, ou outro com uma incisão um pouco menor. Então, vamos torcer para que o seu José tenha uma incisão menor possível, para que não atrapalhe aí na sua recuperação. E uma outra coisa com relação aos enxertos que a gente precisa saber, se vocês lembrarem lá atrás daquela figura que eu passei para vocês, que o seu José tinha 4 artérias obstruídas, 2 com obstruções maiores e 2 menores,
E é importante que o fisioterapeuta saiba, após o procedimento, se todas as artérias foram tratadas ou se ainda há algum residual para tratamento. Por quê? Porque a equipe, muitas vezes, ela encontra alguns problemas técnicos na hora de se realizar a cirurgia, em que não é possível se abordar todas essas artérias, e para o paciente, ele, quando ele sai do procedimento e sem nenhuma intercorrência, para ele está com um coração novo, né? Mas nós precisamos entender se ainda há alguma obstrução, de forma que a gente consiga trabalhar com mais segurança com os exercícios que a gente vai passar para esse paciente, né? Então, isso também implica, por exemplo, num paciente que tem ainda obstruções residuais, quando ele tem alta do serviço, ele vai passar por um serviço de reabilitação e ele vai ter que ser mais monitorado, vamos dizer, por um maior tempo, enquanto a gente faz o nosso procedimento. Por exemplo, se ele vai fazer um exercício em esteira, ele vai ter que ficar monitorado por mais tempo do que aquele paciente que fez uma revascularização e que foi completamente resolvida. E o seu José, ele é diabético, então ele tem uma propensão que essa obstrução, ela ocorra novamente, com maior probabilidade do que pacientes que não são diabéticos, então, o paciente é um paciente de risco e a gente tem que ter atenção para isso. Então, vamos esperar que todas as artérias do seu José tenham sido tratadas, né? Bom, e aí, para finalizar a cirurgia, então, é feita a esternografia, onde, então, é feita aí a união novamente, do osso, né? Então, isso que a gente vê depois nas imagens, em raio-x, num paciente que fez um procedimento cirúrgico desse. É importante que a gente também saiba orientar o paciente com relação a não pegar peso no pós-operatório, pelo menos por 2 meses, peso maiores do que 2 quilos, ter cuidado com relação a posicionamento para dormir, então, dormir na posição supina, não pode ficar de lado, né, até que, de fato, esse externo esteja completamente cicatrizado, né, e pensando que o seu José é um paciente diabético, essa cicatrização pode também estar prejudicada. Então, a gente também tem esse papel de orientar. Também cuidado com exercícios que possam distender muito a cicatriz, principalmente nesses primeiros dias, evitar amplitudes de movimento muito limites, né? Bom, então, o seu José saiu da cirurgia, nós já montamos o box, já adaptamos tudo, o centro cirúrgico trouxe o seu José para a gente, e nós lá, fisioterapeutas, estamos esperando para recebê-lo. Se ele vier sem estar entubado, isso pode acontecer, tá? Então, alguns procedimentos menos demorados, vamos dizer assim, eles podem fazer com que o paciente já acorde rapidamente e chegue já sem a ventilação invasiva para a gente. Se ele não chegar, a gente vai adaptar esse paciente na ventilação mecânica, que pode ser invasiva, como está aqui, ou não invasiva. Temos que saber todas as informações e ocorridos, né, durante o procedimento. Então, quando a equipe chega, eles trazem todas as informações para a gente de como foi, se houve algum problema, se correu tudo bem, quais foram os exames, como é que está o seu José. Na maioria das vezes ainda ele vem sedado e vem entubado, como está aqui, né, ele está sendo aqui ambusado, né, que a gente fala ventilado com uma bolsa externa até ser colocado na ventilação pela fisioterapia. Então, aqui é uma figura antiga, mas que já fornece para a gente uma ideia de como é que o seu José vai chegar para a gente nesse momento. Então, entubado ainda, sonolento, com resquícios da anestesia, e nesse momento o fisioterapeuta, ele deve organizar sua rotina de atendimento para que ele dê uma atenção maior para esse paciente, porque esse processo de desmame, que a gente chama de desmame entre aspas, porque é um processo que deve acontecer rapidamente, então esse paciente ele só é entubado por conta da anestesia, e na maioria das vezes, de 4 a 6 horas depois, ele já está fora do tubo, né, a não ser que esse paciente tenha um comprometimento pulmonar. Então, a gente sabe que o seu José, ele ainda é tabagista, nós não temos informação se ele já tinha algum diagnóstico prévio de doença pulmonar, mas se tiver, é um paciente que tende a complicar e demorar um pouco mais para sair da ventilação mecânica. Bom, um outro fator
que é muito importante, né, que a gente leve em consideração é o imobilismo. Então, esse paciente, ele tem uma tendência a ficar mais restrito ao leito, eu digo tendência, né, por conta de dor, por conta de medicações que possam deixar esse paciente mais sonolento. Então, assim, ele tende a ficar mais restrito, mas a fisioterapia não pode deixar, tá? Um desconhecimento desse paciente com relação aos benefícios que a mobilização precoce, os exercícios possam trazer, então ele tem que ter essa informação e essa educação com relação a isso para que ele aceite que a gente faça o nosso procedimento. E também, culturalmente, a gente precisa quebrar o ciclo, né, daquela ideia de que paciente doente é um paciente que tem que ficar na cama. Então, isso, hoje em dia, já não dá mais para a gente aceitar, né, então até pacientes críticos e muito graves, eles precisam ser mobilizados. Então, aqui eu trago para vocês uma série de disfunções possíveis, né, advindas aí do imobilismo. Então, em todos os sistemas, vamos dizer assim, há uma redução de capacidade da função desses sistemas. Então, aqui é um exemplo, no sistema osteomioarticular, por exemplo, uma redução de massa muscular, diminuição de força, a possibilidade de úlceras de decúbito. No sistema respiratório, uma redução de volumes e capacidades, uma propensão a acumular secreções, atelectasias, fraqueza muscular respiratória. Com relação ao estado emocional e cognitivo, o paciente que fica restrito ao leito é um paciente que tem maior chance de desenvolver quadros de ansiedade, depressão e delírio, que tudo isso acaba prejudicando a reabilitação e a recuperação desse paciente desde esse momento, e isso pode se estender. No sistema cardiovascular também, uma série de problemas, como, por exemplo, uma propensão a TVP, uma maior propensão, né, a trombose venosa, tolerância ortostática. Então, quando o paciente ele não é mobilizado, ele não tem estresse de mudanças de postura, esse sistema cardiovascular ele se acomoda numa posição de maior facilidade, vamos dizer assim, e quando o paciente ele vai mudar o decúbito, que é extremamente importante nas atividades de vida diária, né, o paciente tem que levantar, ele tem que tomar o seu banho, ele não consegue permanecer em pé por conta de que o sistema cardiovascular dele desacostumou, vamos dizer assim. De uma maneira geral, há um descondicionamento cardiorrespiratório que tudo vai implicar na capacidade funcional desse paciente. Então, nós precisamos quebrar esse ciclo do imobilismo. Aqui eu trago para vocês só uma informação que é interessante desse artigo, que traz como nome, né, a fraqueza na UTI, uma chamada para ação, onde esses autores, eles trazem que o repouso no leito e a mobilização já começa a ter uma alteração de estrutura e função pulmonar a partir da 6ª hora de imobilização. Então, por isso que é uma chamada para a ação, onde a fisioterapia tem uma atuação muito importante. Bom, então aqui trouxemos, né, mais vários outros fatores que o seu José vai passar durante esse procedimento cirúrgico, e aí eu tenho certeza que vocês aí estão já pensando e tendo ideia de outros objetivos da nossa atuação, que não só aqueles que a gente falou lá atrás no sistema respiratório. O que a gente tem que focar aqui, então, para o seu José? Então, de maneira geral, se a gente pensar em todas as disfunções que a gente trouxe agora nessa segunda parte, nós podemos dizer que seria minimizar ou reverter todos os efeitos deletérios do imobilismo, tá? Então, atrofia, TVP, capacidade funcional, hipotensão ortostática e tudo mais, certo? Temos que fazer, então, uma boa avaliação, como eu venho falando lá atrás, desde lá atrás para vocês. Então, o fisioterapeuta que trabalha nesse cenário hospitalar, ele tem que ter conhecimento para, além do que é de domínio da fisioterapia como um todo, né, vamos dizer, em cinesioterapia e em todos os seus possíveis aparatos e adjuntos à reabilitação, mas deve-se ter conhecimento sobre as possíveis patologias, exames, interpretação de monitorização, efeito de medicações e possibilidades aí de reações ou de critérios, né, para que a gente possa ou não fazer uma fisioterapia com o paciente, porque também é importante saber o que fazer, mas também é importante saber quando eu não posso fazer. Então, aqui eu deixo uma lista, a gente já vem falando,
Temos várias possibilidades de ferramentas para avaliação de sistema respiratório, tanto antes como depois do procedimento cirúrgico. Então, a depender do local onde a gente estiver trabalhando, eu vou poder ter disponível alguns tipos de recursos. Então, aqui, só dando um exemplo para vocês, do seu José ainda entubado e sendo avaliado como está a força muscular do seu José respiratória, tá? Então, essa força, ela pode ser indicativo de que se o seu José ele vai ter uma chance maior de ter sucesso na sua extubação, tá? Que mais? Nós precisamos saber interpretar oximetria, avaliar volumes e capacidades pulmonares, porque a gente já sabe que isso pode estar prejudicado, avaliar mobilidade de tórax. Então, aqui, com uma simples medida de fita métrica, a gente consegue saber se eu tiver possibilidade de encontrar o seu José antes e depois, ou saber como que está indo a progressão dessa intervenção, se por acaso eu tiver isso como um objetivo. Aqui também eu trago outras possíveis ferramentas, né, de avaliação de força. Então, nós temos questionários, escalas como a MRC, que é muito utilizada no ambiente hospitalar. Aqui, dinamômetros portáteis, o próprio dinamômetro de preensão palmar, hoje ele reflete uma capacidade funcional ou uma avaliação de força muscular global. Então, a depender do que eu tiver no meu serviço, eu posso utilizar para graduar como está a força, como está a função motora. Posso utilizar escalas de dependência, de independência, escalas de AVD e outras ferramentas para que eu possa graduar essa progressão. Então, aqui eu trago para vocês uma escala, a MIF, né, de independência, só como um exemplo. Então, como que o seu José era antes, aqui 7º, né, mas na verdade ele ficou até o 6º, isso aqui era de um artigo, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, como o seu José era antes, ele subia escadas, ele subia, nós temos a informação que o seu José, ele ia até a padaria, ele ia até o banco, ele era funcional, mas ele cansava, então ele fazia isso muito, de uma maneira muito devagar, ultimamente, a partir do momento que ele começou a sentir esses sintomas. Então, ele parava, mas ele era funcional. Então, é isso que a gente tem que tentar restabelecer e até ganhar até a sua alta. Já falei, então, de desmame, de extubação. Então, a fisioterapia tem um papel importante aqui. É importante saber, né, todas as condições, se esse paciente tem critério para ser extubado. Nós falamos de uma delas, né, que é aqui a PI Max. Então, o seu José, ele foi avaliado, ele tinha menos 35 de PI Max, que reflete a força muscular inspiratória. Então, ele foi extubado com sucesso. Depois da extubação, que é feita pelo fisioterapeuta, ele pode instalar a oxigenoterapia, ou então uma ventilação não invasiva. Se o paciente for de alto risco, então aqui a gente já pode pensar que se a gente estiver fazendo essa intervenção com o seu José, a gente viu que ele tem um alto risco de desenvolver complicações pulmonares, então é importante que a gente coloque ele numa ventilação não invasiva e de forma que ele não retorne, né, à ventilação mecânica, não tenha necessidade, não desenvolva uma insuficiência respiratória. Lembrando que ele está cheio ainda de atelectasias, né, que ele está com hipoxemia, então nós vamos fazendo isso progressivamente. Se nós identificarmos que o paciente precisa de fazer de higiene brônquica, porque ele tem secreções, nós temos uma série de recursos, né, manobras, aspiração das secreções. Aqui é um paciente com tráqueo, e o seu José não precisou colocar tráqueo, ele já saiu do tubo e ele não retornou, né, porque nós fizemos uma conduta adequada. Aqui temos outros dispositivos que a gente pode utilizar, tá? Então, são dispositivos disponíveis aí no mercado, não sou patrocinada por nenhum deles, mas é o que existem, tá? O shaker, o flutter, o acapella, que podem nos ajudar. A estimulação de tosse, então, são recursos para a higiene brônquica desse paciente. Então, aqui, uma ilustração da fisioterapeuta, fazendo um atendimento desse paciente ainda numa unidade de terapia intensiva, fazendo uma manobra aqui para ajudar na higiene. Esse é um paciente que está aqui recebendo uma oxigenoterapia via catéter, tá? Com certeza essas fotos foram feitas antes, né? Em tempos de Covid, todo mundo estaria mascarado. Aqui uma outra imagem para mostrar para vocês, né, que a gente pode orientar e dar um suporte para que esse paciente use
travesseiro ou aqui um lençol dobrado para que ele tenha confiança e não tenha receio de tossir, porque a tosse é importante, como a gente já viu lá atrás. Então, é uma forma de fazer esse paciente fazer manobras com fluxo mais alto, tipo um huff, uma tosse, de forma que ele otimize, né, a sua tosse. Se o seu José, a gente notar que ele tem uma ausculta mais reduzida, a expansibilidade e a mobilidade dele está reduzida, nós vamos ter isso como objetivo, então nós podemos lançar mão das respirações fracionadas e sustentadas, com ou sem uso de incentivadores, como aqui, o Voldine, né? Então, assim, a gente tem pouca referência com relação à sua eficácia, mas ela é muito utilizada na prática, então a gente precisa de um pouco mais de estudo. O EPAP e as pressões positivas aqui por meio de CPAP ou BIPAP, né, ou bilevel, a gente tem mais evidência científica da sua eficácia. Então, se a gente voltar lá a pensar que a gente tem a teleectasia, que a gente tem regiões de alteração de ventilação, perfusão, essa com toda certeza seria uma terapia de escolha para o seu José. E também podemos lançar mão da cinesioterapia. Então, vários exercícios que utilizem também membros superiores, que auxiliem nessa mobilidade do tórax para o seu José. Então, aqui só uma ilustração de uma paciente recebendo ventilação aqui por meio do próprio ventilador mecânico que ela foi entubada, ou então, num momento aqui um pouco mais posterior, paciente sentado na poltrona, recebendo a ventilação por meio de um equipamento portátil. Então, aqui sempre o fisioterapeuta vigilante, observando saturação, se o paciente está bem adequado, se está fazendo um bom volume, né, fazendo a regulação aqui das pressões necessárias aqui. Se o paciente tiver redução de força muscular respiratória, como estava aqui o seu José, então nós avaliamos, esse paciente tinha fraqueza muscular, começamos um treinamento muscular respiratório com 50% da PI max para ele, então esse treinamento pode ser feito no próprio manovacômetro, em equipamentos como esse, que são os thresholds, ou até em equipamentos como esse aqui, que é o Power Brief. Então, aqui, no momento mais posterior, já no quarto, ainda dando sequência a esse treinamento muscular até o momento da sua alta hospitalar. Se eu tiver como objetivo trabalhar a capacidade funcional, cardiovascular, músculo-esquelética, então, a depender daquilo que eu estiver observando, por exemplo, se o seu José tiver um déficit de equilíbrio nesse momento, então eu vou direcionar os meus recursos para isso. Nós temos uma gama, né, de possibilidades, então, posicionar o paciente de maneira funcional, mudar decúbito, sentar no leito, fora do leito, fazer as transferências, exercício de equilíbrio, marcha estacionária nesse primeiro momento de pós-operatório, mobilização passiva, ativa assistida, ou até mesmo resistida, a depender aí da condição do paciente, certo? O que a gente tem de orientação com relação a protocolo de exercícios? Então, é um consenso de que esse protocolo ele deve ser feito de uma maneira progressiva, então podemos começar com exercícios no leito, depois fazer exercícios sentados no leito, fora do leito, de maneira ortostática. Com relação à intensidade, temos algumas indicações de qual deve ser a intensidade máxima de exercício que a gente dá para esse paciente. Então, de 2 a 4 matches de intensidade. Então, por exemplo, aqui eu trouxe para vocês que 3 matches seria realizar um exercício em bicicleta sem resistência, por exemplo. Então, isso é possível de ser feito durante essa fase hospitalar. Algumas recomendações trazem que essa intensidade ela deve ficar 30 batimentos acima daquela que estava no repouso. Então, seu José parte de uma frequência cardíaca, ele pode somente aumentar 30 batimentos por minuto daquela que estava no repouso com o nosso exercício. Se isso estiver sendo muito para ele, a gente vai ter que dar repouso e fazer os exercícios de maneira intervalada. Outros dizem que a frequência máxima atingida deve ser 120 batimentos por minuto. Outras referências, elas trazem que podemos trabalhar com a escala de Borg. Então, naquela escala tradicional de Borg, onde ela começa no 6 e ela vai até o 20,
nós teríamos que trabalhar no máximo até uma intensidade leve a moderada, que seria o número 13. Então, se o paciente refere mais que isso, a gente vai ter que fazer isso intervalado ou diminuir aí o nosso planejamento com relação aos exercícios, certo? Aqui eu trago um exemplo, né, de protocolo que nós fizemos alguns anos atrás, em um estudo que a gente colocou em prática, sendo que cada etapa aqui seria um dia de pós-operatório, então cada vez as etapas estão ficando mais reduzidas, como eu falei para vocês. Então vamos pensar que se o seu José fosse atendido no primeiro dia, nós poderíamos pensar para ele, a depender da nossa avaliação em manobras desobstrutivas, reexpansivas, auxiliar o seu José a tossir, fazer exercícios ainda mais leves, de extremidades no leito, com leito elevado, por exemplo, aqui um protocolo de 5 minutos de exercício. Aí, num sexto dia, vamos pensar assim, aquele último dia que o seu José estava lá internado, o que a gente tem a mais? Aqui teria um treinamento muscular respiratório, exercícios, né, que vão repetir o exercício aqui dessa etapa, tá? Que é exercício de ombro, quadril, joelho, cotovelo, tornozelo e punho, deambular no corredor por 10 minutos, descer e subir um lance de escada nesse dia, nesse sexto dia, tá bom? Então, aqui algumas outras referências, trazem outras sugestões de protocolo, sempre respeitando aqueles limites máximos que eu passei para vocês, tá? Então, aqui nesse trabalho, eles mostram de que maneira que eles trabalharam com esse paciente. Então, vejam aqui que foi inserido o exercício em ciclo ergômetro no leito por 20 minutos, então é uma possibilidade, tirar o paciente do leito, deambular, e aqui subir e descer escadas. Bom, então já estão pensando, né, que já dá para pensar num panorama geral para ajudar o seu José, né? Então aqui é só algumas ilustrações, né, da nossa atuação, colocar o paciente em sedestação mesmo, que ele ainda não saiu da ventilação, até mesmo em pé, cinésio passiva, se o paciente não consegue fazer, ou ativa, então aqui no momento logo de primeiro dia pós-operatório, aqui um terceiro dia já na enfermaria, o paciente já fazendo um exercício mais ativo. Aqui não trouxe o vídeo para vocês, mas fica aqui nessa referência. Então o paciente ele faz uma marcha estacionária, então ainda com apoio de outros profissionais para segurança, porque é logo, né, num primeiro dia ou segundo dia aqui de pós-operatório, o paciente recebendo oxigênio e realizando esse exercício. Então, lógico que a gente tem sempre que lembrar que a gente tem que estar atento a todas as possíveis alterações e monitorização desse paciente para que a gente possa interromper com segurança se por acaso o paciente tiver alguma alteração. A gente tem que ter conhecimento de ECG, porque se esse paciente desenvolve alguma arritmia, a gente tem que ser capaz de identificar, mesmo que a gente não saiba exatamente qual é aquele tipo, a gente tem que pelo menos ter o conhecimento de que aquele ritmo não está normal e que alguma coisa está alterada e interromper a nossa atuação. Bom, aqui outras imagens para vocês. Então, aqui é um projeto que nós fizemos na enfermaria, então, deambulando, monitorando esse paciente aqui em pé, o paciente fazendo cinésio em pé, aqui é um 5º dia de pós-operatório desse paciente, e num momento um pouco mais à frente, como vocês viram, né, então, embora aqui, tá vendo, o paciente com uma incisão no membro inferior, também já estimulando que ela faça esse exercício, que ela volte para casa o mais funcional possível. Nós podemos também lançar mão de alguns adjuntos, né, de apoio, como aqui, por exemplo, um guincho, que ajude a gente a tirar o paciente do leito. Muitas vezes o paciente é pesado, né, mas isso, quem trabalhar na equipe do hospital, a gente tem que solicitar esse tipo de equipamento de apoio para a gente. Então, aqui a prancha ortostática, que é um recurso muito interessante para que a gente consiga colocar o paciente numa posição ortostática, independente das suas condições, né, então, se o seu José ainda não estiver conseguindo ficar em pé, mas o próprio leito faz essa mudança de decúbito, e isso treina o sistema cardiovascular, os receptores e os baroreceptores, para que esse paciente ele não tenha uma hipotensão pós-operatória. Podemos também, né, a depender do local que estivermos, utilizar os cicloergômetros de leito, né, então aqui não é realidade de todos os lugares um equipamento como esse, sofisticado, mas quem tiver que faça o bom uso. Podemos usar também estimulação elétrica neuromuscular para pacientes mais graves e que não conseguem fazer de maneira ativa os seus exercícios, aqueles pacientes que compliquem, que não foi o caso do seu José.
podemos usar o TENS, então, existem alguns estudos que colocaram o TENS para aliviar dor na região da incisão do tórax, então isso ajuda também a recuperação de função pulmonar e como um todo, né, de sensação de bem-estar para o paciente. E aqui faz parte de um projeto nosso também, onde nós adaptamos uma ventilação não invasiva enquanto o paciente faz a caminhada, porque às vezes o paciente ele não consegue caminhar por cansaço porque o sistema respiratório dele ainda está disfuncional. Então, se a gente coloca uma ventilação, ele consegue caminhar mais e com isso ele tem melhores ganhos ao final. Então, aqui está o seu José, num momento ainda na terapia intensiva, onde ele já está fora do leito, ficando em posição ortostática, ainda com o apoio do outro profissional. É importante que a gente conte com o apoio de outros profissionais, não só o fisioterapeuta, porque o paciente aqui tem mais segurança, né? Então, é um trabalho que deve ser feito em equipe. Aqui, num outro momento, o seu José já conseguiu caminhar pela UTI. Vejam que aqui ainda ele está com o dreno, mas ele já saiu para caminhar ainda com o apoio de outro profissional e do fisioterapeuta. Depois que ele teve alta, ele foi para o setor, mas aqui ele já começou a caminhar, deambulando no corredor, ainda a fisioterapeuta, por precaução, leva um monitor para checar, né, a intensidade do exercício, se ele está desaturando ou não, como que está ficando a frequência cardíaca, e vejam aqui como nós deixamos nós fazemos parte dessa equipe, né, e como que nós deixamos o seu José lá às vésperas da alta do hospital. Então, dá para notar que o seu José já está muito mais confiante, ele está caminhando sozinho, então, é isso que a gente espera para o nosso paciente. Então, aqui para finalizar, eu trago para vocês rapidamente, né, só para mostrar um estudo que nós fizemos, onde a gente implementou, né, a fisioterapia com o uso do EPAP, que é aquela máscara que eu mostrei para vocês, onde a gente tem uma resistência à respiração, e isso faz com que a gente também trabalhe a expansão. Então, os pacientes que usaram dispositivos com exercícios em 3 séries de 20 repetições, eles tiveram uma melhor função pulmonar quando comparado àqueles que não utilizaram. Esse foi um outro trabalho que a gente publicou em 2010, onde a gente fez um protocolo de exercício físico para esses pacientes, e eles, ao final, na alta hospitalar, eles tiveram uma melhor resposta autonômica, ou seja, o ajuste do coração, as diferentes atividades que esse paciente faz estava muito melhor do que naquele grupo que ficou mais restrito ao leito e com menor nível de estimulação, de mobilização. E aqui é aquele estudo que eu mostrei para vocês, onde nós observamos que o paciente que usou a ventilação não invasiva junto com o exercício, ele foi capaz de caminhar mais, ele tinha uma tolerância melhor aos exercícios, e isso com certeza vai refletir nas atividades de vida diária e no retorno dele para casa, e no preparo para a alta hospitalar e também para as próximas fases da reabilitação. Então, aqui, além das referências que eu trouxe para vocês nos artigos, eu deixo essas 2 referências de livros de expert, né, da área, que trazem exatamente aí alguns guias, né, ou recomendações da fisioterapia nessa atuação, nessa área da cirurgia cardíaca. E era isso que eu tinha para falar. Eu agradeço a atenção de todos, e o seu José também agradece, com certeza vocês fizeram um bom trabalho para a reabilitação dele nesse momento. Então, muito obrigada. O seu José agradece muito, Renato, pode ter certeza. Professor, eu gostaria, em nome da comissão organizadora e de toda a universidade, de lhe agradecer pelo tempo disponibilizado e por nos proporcionar e compartilhar tamanho conhecimento sobre o assunto. Sempre é de extrema importância falar sobre o quão importante é o pré- e pós-operatório, né? Porque normalmente, para quem não tem muito conhecimento, acha que o foco fica só na parte cirúrgica. E exato, sem o pré e o pós também não adiantaria muita coisa.
E muito obrigado, professora. Acredito que você tem muitos amigos na nossa universidade, né? Deu para matar um pouco a saudade, mesmo sendo, Exatamente. mesmo sendo pela distância, né? Pela Uhum, internet. Mas, novamente, muito obrigado, professora. E uhum. agradecemos também a todos que permaneceram conosco como ouvintes. Muito obrigada. A gente vai ter um intervalinho agora e daqui a pouco a gente volta para o Tira Dúvidas, tá, pessoal?